dentro não. Depois o pessoal vai entrando. Obrigado. Então, bom dia a todos. Bom dia, Brian Tones, que é o nosso convidado de hoje. Bom dia aos professores que estão aqui. Eu vejo que estão participando conosco o professor André Duarte, professora Luísa Câmara, professora Melina, professora Vera Caram, professora Kátia, também a Paula está aqui, Paula Araújo está aqui também conosco, muitos alunos também estão. Bom, hoje faremos um evento um pouco diferente, vamos tratar de cinema. Nós temos o costume aqui no SECONS de tratar de direito de cinema, né? Vamos entrevistar hoje exatamente a fonte, né? Um ator de um filme bastante relevante de 2019, que é o Bacurau, né? E trouxemos aqui então Brian Tones. Eu vou, Brian, ler rapidamente o seu currículo, que é bastante longo, mas permitam que eu leia, porque acho bastante relevante seu currículo para nós hoje. É um prazer recebê-lo. Então, o Brian Tones é ator e escritor de teatro, cinema e televisão. Nasceu em New Orleans, Louisiana, viveu por 12 anos em Nova York antes de ser radicado em Curitiba. É mestre em Belas Artes pela Southern Dallas, Texas, bacharel em artes na St. Edwards University, no Texas também. Atualmente, o Brian está gravando uma minissérie sobre a Segunda Guerra Mundial, O Anjo de Hamburgo, uma coprodução de Som Globo, dirigida por Jaime Pini, como comandante general nazista Heinz, com Rodrigo Lombardi, Sophie Charlotte, Petnat Keter. Brian também apresentou Joshua no longa-metragem Bacurau, dirigido por Kleber Mendonça Filho, creio que quase todos assistiram aqui, com Sônia Braga, Udo Kier, Karine Telles e Antônio Saboia. Ano passado foi lançado o filme, ganhou o prêmio do júri no Festival de Cannes. O autor fez ainda o papel do Hudson, Chandler Marighella, dirigido por Wagner Moura, com o seu Jorge, Bruno Galhaço, Humberto Carrão, Charles Paravente, que estreou no Berlinale em fevereiro de 2019. Bom, Brian também teve muita participação em programas e canais norte-americanos. O currículo dele completo está lá no nosso Facebook, mas eu destaco porque eu gosto bastante do programa, já disse para ele, inclusive isso, disse para a professora Vera, que é o Saturday Night Live, né? Então ele teve participação lá como roteirista por muito tempo em Nova York. E já passo a palavra imediato para o Brian, antes mais para que ele como ator e roteirista e escritor de cinema, de teatro, trajetória até chegar aqui, e depois a gente pode fazer um debate, especialmente sobre o filme Bacurau, porque nos chamou muita atenção. Acho que todos ficaram com muitas perguntas. Obrigado por nos prestigiar hoje. Passo a palavra. Obrigado. Obrigado, gente, todo mundo pela presença hoje. Quero agradecer ao professor Kanayama pelo convite para participar e para agradecer a todos vocês pela sua paciência com o meu português. Já fiz uns 10 anos aqui, mas coisa interessante, quando você chega no Brasil e fala você é americano, todo mundo quer falar inglês com você. Daí, normalmente, essa atrapalha o desenvolvimento da língua, né? Mas vamos em frente. O Rodrigo já falou, o professor Rodrigo, desculpa, deixa eu ser um pouquinho mais formal. Já falou... Aqui pode ser informal, não se preocupe, pode ser informal. Tá bom. Então, o Big Rod, o Rodrigo já falou, eu nasci em Nova Orleans, no sul dos Estados Unidos. Eu comecei fazendo teatro quando eu estava um adolescente, e essa me pegou, eu gostei muito. Daí eu fiz, no fim da escola secundária, do high school, a escolha era
ou vai para o exército ou ser ator. Daí eu decidi, ok, eu vou ser ator, né? Ele sempre tem trabalho no exército se você não consegue fazer uma carreira no teatro. Daí eu fui para a faculdade, fiz teatro faculdade em St. Edward's University, em Austin, Texas. E depois eu trabalhei por um ano e fui para pegar fui mestrado em Belas Artes no Southern Methodist University em Dallas, Texas. Eu sempre estava feliz para trabalhar profissionalmente durante a universidade. Eu sempre estava ligado com teatros profissionais e eu fiz um filme ou outro independente ou sempre chegou uma propaganda, alguma coisa para fazer. Daí eu estava feliz eu estava sortudo para trabalhar profissionalmente durante a faculdade e durante o meu processo de ganhar mestrado em Belas Artes. Daí eu saí já com algumas conexões feitas. Eu continuei trabalhando na área comercial, fiz várias propagandas depois do mestrado e, enfim, juntou um dinheiro e fui para Nova York, como todo mundo. Eu passei uns 12 anos em Nova York. Os primeiros anos estavam o classic starving artist, né? Eu trabalhava no teatro, ganhei pouco dinheiro, mas estava uma experiência incrível. Fez um episódio do Law and Order aqui, alguma outra coisa ali. E, enfim, eu fui contratado para o NBC, para o Saturday Night Live. Foi uma história, mas eu fui contratado para eles para trabalhar como produtor, basicamente produtor de campo, roteirista, pessoa que produziu. No tempo eu estava trabalhando com uma equipe chamada The Lonely Island, uma equipe de caras que faz uma série de vídeos, na época eles estavam chamados SNL Digital Shorts. The Lonely Island agora é mais conhecido por um dos 3 caras que faz parte da equipe, o ator Andy Samberg, o comediante que agora é mais conhecido para a série Brooklyn Nine-Nine, que está bombando lá no Netflix, mas uns 10 anos atrás estivemos lá no Saturday Night Live e foi bem bacana. Eu tive a oportunidade para encontrar várias gente, pessoa legal, né? Uma das características de programa, se vocês não conhecem, cada semana tem um diferente anfitrião, né? Um apresentador diferente, famoso do mundo do filme, ou televisão, ou esportes, ou qualquer coisa está em alta no momento. Daí foi legal, foi uma oportunidade para conhecer várias pessoas que vocês já viram na televisão, né? E encontra primeira mão como eles são pessoas, né? Seres humanos, de uma boa perspectiva. E durante esse processo eu encontrei uma brasileira lá em Nova York. Eu casei para motivos românticos. Eu mudei para Curitiba. Curitiba é uma cidade renomeada para clima tropical, para pessoa bem calorosa, bem aberta. Daí foi a escolha perfeita. Não, mas eu gosto muito da Curitiba. Eu vou falar um pouco sobre a opinião curitibano da Curitiba e brasileiro do Brasil mais tarde. Mas, enfim, eu mudei para aqui. Eu não falei nenhuma palavra do português, como eu falo agora, né? É perfeito agora, mas na época eu não falei nada de português. Daí a ideia era eu iria aposentar. Eu iria aposentar e ser professor. Os meus pais foram professores. Daí eu achei bom, eu vou aposentar, ser professor, é isso. Mas desde o começo, desde eu cheguei aqui, o meu telefone começa tocando e a pessoa entrou em contato. Ouvi falar de você estar aqui, ouvi falar você trabalhava em Nova York. Eu comecei trabalhando principalmente como roteirista, fazendo traduções e revisões de vários roteiros das pessoas que estavam na indústria aqui no Brasil, no Rio, no São Paulo e até internacionalmente.
E eu fiquei ligado assim. E eu fiz um pouco do teatro, eu fiz uma outra filme independente. Eu fui contratado para escrever uma curta que eu acabei sendo produzido aqui em Curitiba, chamada Till Death, que eu fiz aqui em Curitiba. E finalmente um dia um conhecido meu entrou em contato e falou: ó, tem um filme gravando agora em São Paulo e eles estão em busca de atores estrangeiros, né, americanos. Ou seja, então eu fiz o processo que é normal, agora na época do mídias sociais, né? Você gravou um vídeo, você manda vídeo de teste e elas entraram em contato e nessa época você estava permitido voar no avião. Era um tempo incrível, né? Você poderia sair da sua casa, vai para o aeroporto e vai no avião para outra cidade no mesmo dia. Estava incrível lá, é muitos anos atrás. Mas eu fui lá para São Paulo e encontrou, e esse filme acabou sendo a Marighella, o filme dirigido por Wagner Moura sobre Carlos Marighella, uma pessoa que não precisa introdução para vocês. Vocês podem me contar muito mais sobre ele do que o inverso. Mas enfim, né, eu fiz Marighella, encontrei várias pessoas. A grande maioria que eu não conheci. Eu fui lá para fazer o oficina de preparação do elenco e depois a minha esposa me busca no aeroporto e ela falava como foi o trabalho lá. Eu falava, tava legal, passei uns 3, 4 dias com algumas pessoas, alguns atores jovens. Eu acho, tem um lá, eu acho que ele vai ter uma boa carreira. Ela falou sim, ela falou assim, é cara bem baixo, meio grisalho, né? Bem baixo, mas com muita energia. Ele é cara muito legal, nome italiano. E uma noite, depois da oficina, ele convidou todo mundo para ir para o restaurante dele para ter um drink. Eu fui encontrar um amigo, eu não fui, mas eu acho que ele vai ter a carreira legal, muito agradável. E também eu acho a esposa dele, não sei, talvez eles são de igreja, né? Porque a esposa dele, ele falou, eles adotaram uma criança enquanto a esposa dele estava trabalhando na África. Daí talvez eles estão de igreja, uma missão lá. E ela falou, minha esposa falou, qual é o nome desse cara? Eu falei, eu não lembro, a gente se apresenta só uma vez no começo do processo, talvez o Hugo alguma coisa. E ela falou, pode ser Bruno? Pode ser sim, pode ser. Ela foi lá, fez uma buscadinha no celular. É isso, Bruno Gagliasso? Ela falou, sim, é ele. Ela falou, amor, você é burro. Ele já tem carreira, ele já está conhecido. Eu, ok, tudo bem, não sabia. Enfim, acabou aprendendo. A esposa dele não trabalha na igreja, ela também tem carreira muito estabelecida, mas é interessante culturalmente, né, para encontrar as pessoas. Alguém, claro, eu já conheci o Seu Jorge e o Wagner Moura. É, cara, muito legal. Foi muito interessante encontrar Wagner, porque foi um dia que eu fui para gravar, eu só teve um shot bem cedo de manhã, nada, e a gente gravou, eu terminei tipo 8h30 de manhã, estava terminado com o meu trabalho pelo dia, e o Wagner é uma pessoa muito caloroso, muito legal, e ele chega na frente de mim e fala, oi cara, muito bom trabalho, né, ele me deu um abraço, que bom, até amanhã. Eu saí, eu precisava mandar mensagem para as minhas colegas, cara, quando o Capitão Nascimento fala bom trabalho para você, você fez um bom trabalho, né? Olha, 9 horas do dia, eu já recebi aprovações do Capitão Nascimento. Foi um bom dia. Mas, enfim, eu terminei gravando em março, em janeiro de 2008, e em março eu recebi uma mensagem de Emily Lesclos, que é a produtora executiva do Bacurau. E ela mandou mensagem e me convidou para participar no filme, mandou o roteiro. E dá para dizer a experiência de lendo o roteiro do Bacurau é igual do assistindo o filme.
né? Eu comecei a ler e eu não teve ideia nenhuma o que eu estava lendo. Tava um filme que virou outro filme que estava cheio de referências e símbolos que não estava tão claro, era uma experiência. Aí eu falei sim, eu aceito, eu fui lá, a gente chegou lá e era outro mundo, muito interessante. Eu nunca fui para Nordeste anteriormente e as praias do Nordeste são um face só. Mas a gente chegamos lá no Natal, eu acho, e fomos uns 3 ou 4 horas no interior. E depois, na primeira hora, a gente virava na estrada e entra numa estrada de terra. E essa sequência de abertura do filme, onde você vê o caminhão indo um lado por outro, é exatamente isso. Isso não é exceção, isso é a regra, né? Qualquer distância você vai lá, qualquer distância você faz é duplicado, né? Porque você vai literalmente assim para passar as estradas, né? E bem devagar. E nossa, várias coisas eu poderia contar para vocês, mas eu acho dá para dizer eram 4 tipos de pessoas basicamente no elenco. Éramos artistas nordestinas, foram brasileiros do São Paulo e Rio, né, aqui no sul, a gente está em Curitiba. Foi gringos do Paraguai, né, gringos tabujaras, né, gringos falsos, que moram aqui, num lugar no sul, e foram gringos de verdade. Pessoas como o próprio Udo e alguns outros que nunca vi Brasil na sua vida. Daí, primeira vez no Brasil, para chegar na meia do sertão, era super interessante, porque elas viram para a gente para explicar o que estava, a cultura lá, o que estava acontecendo, e a gente estava sem respostas, né? Como gringo, às vezes tem problema de perceber a diferença em sotaque. Nada, realmente, eu posso perceber, por exemplo, o carioca, isso é óbvio. Mas quando a pessoa quando a pessoa fala sobre o sotaque paulista, realmente eu não percebe, né? Mas lá, o sotaque estava tão diferente, até de vez em quando uma pessoa fala uma coisa, eu virei para um desses caras do São Paulo ou Rio, falou, o que ele falou? Eles falam, cara, não tenho ideia. Não tenho ideia nenhuma, né? É outra experiência. Mas, enfim, era um filme tão interessante. Os fatos que talvez você não vai saber é quando eles inicialmente escolheu o lugar no sertão lá, era porque estava cinza, estava tudo super seca e cinza e era o deserto mesmo. E desde o início das gravações começou a temporada mais chuvosa que essa região teve em 7 anos. Daí, de repente, do nada, o problema principal das gravações no deserto era chuva. O problema principal. E deu uma incerteza do processo inteiro, porque o horário, o cronograma, fica mudando constantemente por conta da chuva. Tive vários lugares onde a gente foi gravar que foi acessível só por Jeep na terra de estrada, na trilha de estrada. Daí chegou uma tempestade e os trilhos estavam impassíveis para 1 dia, 2 dias. Foi até um dia parte da equipe fica preso lá no lugar, porque a estrada virou um rio. E eles não tiveram acesso de volta para a cidade, até uns 8 horas depois. Daí tava uma experiência única, porque a gente estava realmente lá no meio do nada e precisamos lidar com os elementos, né? Mas, enfim, eu não quero falar demais, daí é só para dizer
ficamos muito felizes. Até o diretor, a gente tem um grupo bate-papo diariamente e ficamos muito felizes e até muitos surpresas com o impacto do que o filme teve aqui. A minha esposa me fala várias vezes como gringo, eu realmente não tenho, eu posso entender academicamente os símbolos, a significância do filme, mas brasileiro que assistia esse filme, ela me falou, tem um relacionamento com algum desses assuntos lá que faz parte de herança, faz parte de cultura, né? Essas questões de exploração, de invasão, e dá para deixar só como uma coisa. Eu estava no lançamento do filme em São Paulo, o coletivo de imprensa, e uma pessoa de imprensa me perguntou, essa pessoa já assistiu Marighella? Não sei como, na verdade, ainda não foi lançado, mas essa pessoa faz uma pergunta para mim e falou, sua personagem Marighella e também sua personagem em Bacurau são vilões, né? A gente não gosta de falar em julgamento do personagem, mas ok, são vilões, são cara mau. E cara, todo gringo é mau. A gente estamos todos ricos e todos maus. Mas ela falou como você entrar, né, para ter esse personagem terrível. Eu acho uma das coisas mais chatas do mundo é ator falando sobre seu processo, né? Isso é ridículo, mas dá para dizer assim, uma das coisas mais marcantes para mim, como brasileiro, que eu notava para 10 anos, é brasileiro tem tendência para desvalorizar Brasil. Sempre é uma tendência para desvalorizar seu próprio país. E é interessante para mim, porque, por exemplo, lá nos Estados Unidos, se você está no Chicago e o ônibus da prefeitura está atrasado, você vai reclamar. E você vai ser, poxa, é a cidade, é ônibus. Mas você nunca vai falar, é os Estados Unidos, sabia? Mas aqui é sempre, tudo que não funciona é sempre culpa do Brasil. Daí o ponto a resposta que eu dei para essa pessoa da imprensa foi para dizer, eu acho quando a própria cidadão, a própria pessoa desvaloriza sua cultura, né? Não tem capaz de focar nas qualidades positivas do seu próprio país, é muito mais fácil para estrangeiro, para invasor, para entrar e explorar a cultura. Porque a própria pessoa, a própria cidadão já desvalorizou. Eu não sei se está fazendo sentido, mas é uma coisa assim. Daí eu acho uma tema desses dois filmes, especialmente em Bacurau, é a questão de valorizando a própria cultura brasileira e como defesa da exploração dela mesma. Mas vou deixar lá. Então. Obrigado, Brian. Concordo com você. Acho que às vezes nós temos aqui nós chamamos de complexo de vira-lata, né? E às vezes nós caímos nesse equívoco, uma casca de banana. Mas falando sobre o filme, eu também tenho muitas questões, e eu já, se permitem, eu abro uma rodada de perguntas, mas se me permite que eu abra a rodada de perguntas, eu creio que o Bacurau representa mesmo a cultura brasileira, as preocupações que nós temos e os medos que nós temos, né? Eu acho que está muito bem representado no filme, por isso que levantou tantos questionamentos, tirou sono de muita gente. Eu, por exemplo, depois que eu assisti o filme, eu fiquei pesquisando na internet os easter eggs por algum tempo, e um easter egg que me chamou muita atenção, e que depois eu fiquei refletindo sobre o tempo do filme, né? Foi o momento de uma cena
em que já houve invasão de Bacurau, desculpe até pelos spoilers, né, caso alguém não tenha assistido o filme e esteja nos assistindo aqui agora, mas não vai ter jeito. Aparece na televisão que em São Paulo recomeçam as execuções públicas. Execuções públicas, sim. Né? Então, isso me chamou muita atenção. Né? Se você puder falar um pouco sobre isso, eu já abro para os professores também que queiram fazer as perguntas, para a gente já aproveitar e fazer, Brian, não sei se você prefere um bate-papo assim ou a gente... Não, é como vocês preferem, na verdade. Então, posso abrir então a rodada de perguntas? Pode, por favor. Por favor, então. Quem quer perguntar? Acho que poderíamos começar pelo professor André. Acho que sim, né? Professor André. Oi, gente, bom dia a todas e todos. Prazer estar aqui, assim, começando o dia com uma conversa ótima aqui com o Brian. Eu achei, assim, que o Bacurau é um filme que a gente vê mais de uma vez, né? Eu vi muitas vezes. E é interessante ir acompanhando também. É um filme para ver muitas vezes porque eu acho que é um filme muito rico, muito cheio de detalhes, né? Um filme complexo mesmo, que pode ser visto como no modelo gênero western, né? A comunidade local, os invasores, os bons e os maus, mas ele tem, para além disso, ele vai numa complexidade muito apurada, muito complexo, com muito detalhe, com muita informação. Por exemplo, essa que o Rodrigo mencionou, né? Momentozinho assim, que você tem que estar atento ao filme para perceber que alguém passa pela casa com a arma e aí tem a tela da televisão. Quer dizer, nada se perde, né? Um filme onde todas as referências estão muito pensadas, muito tramadas. E o que eu queria saber, se essa curiosidade, em que medida vocês, atores, se dão conta, por causa mesmo da natureza do processo de filmagem, em que medida vocês se dão conta dessa complexidade durante o filme ou apenas quando vocês assistem o filme como um todo? No fundo, assim, o que eu queria saber, essa curiosidade, né, de quem está de fora, como é que foi a relação de vocês com o Kleber, né, com o Kleber e com o Juliano? Se você já os conhecia de outros filmes, se você conhecia, né, o Aquários, o Som ao Redor, se você já tinha tido contato com eles, com os diretores, mas sobretudo durante a filmagem, né, que o processo mesmo assim de relação do ator com os diretores, porque imagino que os diretores não ficam comentando no hiper detalhe o que eles pretendem, mas eles sabem o que eles querem e eles precisam obter um certo resultado ali. Então, como é que era essa interação, né, de um filme tão cheio de detalhes, tão rico, né, que mistura gêneros cinematográficos distintos, que se aprofunda, enfim, na raiz da cultura do Brasil no Nordeste, estabelece contrapontos com a maneira como o Sul e o Sudeste enxergam o Nordeste, quer dizer, porque tem toda uma clivagem aqui nacional, né, entre Nordeste e Sul-Sudeste, e os personagens aqui do Sul, os motociclistas, né, então tem uma relação que é diferente com o próprio país, né, e aí tem a relação do gringo com os brasileiros que acham que não são brasileiros, é um filme cheio de detalhe, né? Eu queria saber assim, como é que foi, o que os diretores passavam para vocês em termos da concepção do filme, né? Porque os próprios diretores, quando eles vão dar entrevistas depois, eles não gostam eu assisti muito, fui atrás de podcast, enfim, eu organizei agora um dossiê sobre o Bacurau, inclusive a professora Vera está aqui também, tem um texto nesse dossiê, vai sair agora em julho, pela revista Viso, de Filosofia, da Federal de Ouro Preto. Aí depois eu divulgo quando sair. Mas então, eu fiquei muito, né, pesquisando, comprei o Cahiers du Cinéma, fui atrás de tudo quanto é informação, mas
quando eu via o Kleber e o Juliano falando sobre o filme, me parece que eles também, propositadamente, eles não querem falar, né? Eles não entregam, eles não... eu acho que é um pouco assim né, a maneira também do diretor não querer pautar a sua obra, etc. Mas o processo, né, de relação dos atores com o diretor. Como é que vocês vão compreendendo o que está acontecendo? Porque eu te digo, a primeira vez que eu vi o Bacurau, por uns 45, 50 minutos, eu não estava entendendo nada. Quer dizer, para onde vai esse filme? O que é esse filme? Eu não estou entendendo. E depois, quando você entende o filme, o choque é tão grande, e como o filme vai se desdobrando a partir do momento em que você compreende do que se trata, e a maneira como ele se encaminha, ele é tão chocante, né? É tão inovador, porque assim, os vira-latas ganham a briga contra os big guys. Então é realmente muito... Eu queria saber de vocês a relação com os diretores, como é que foi para vocês, sobretudo. Obrigado. A primeira coisa, obrigado, André. A primeira coisa é Kleber e Juliano são realmente cinéfilos, né? Eles são realmente fãs do cinema. Não é, eu acho que a palavra fã não é justo, porque eles vivem dessa existência do cinema. Eu falo isso não para dizer eles são sem pretensão. Né? Tem cinefilo que o orgulho é para saber esses filmes mais desconhecidos e fala sobre a arte. Esses caras conhecem tudo isso, mas também vou falar com você como eles gostaram do Gremlins, alguma coisa assim. Algum filme bem mainstream. Elas conhecem tudo e realmente ficam fã de tudo. Daí elas são super, pessoalmente, elas são super approachable, né? Dá para chegar e falar com eles sobre qualquer coisa, né? Daí o relacionamento com eles, primeira coisa, a gente estavam todo mundo juntos, morando juntos, lá num hotel, no meio o maior hotel dessa pequena cidade, Parelhas, população 20 mil, e no grande região metropolitana, inclusive as vacas, eu acho. Mas o Parelhas é o maior hotel na Parelhas, Veneza. Isso é uma parte legal do fazendo filme, do sendo ator. Você vai visitar e até morar e conhecer pessoas em lugares que você nunca vai como turista. Você nunca vai conhecer na sua vida, se não for para o trabalho. Mas a gente estava morando junto e era muito interessante porque, como você percebe, vendo o filme, tem sequências dos bacurenses e sequências dos gringos, né? E até a equipe comentou, nossa, às vezes é como a gente está gravando 2 filmes separados, porque vai passar uma semana enquanto todos os bacurenses, você acorda 5 horas de manhã, entre o Jeep e vai sair da estrada, e tem um hotel com uns 6, 7 gringos, com nada para fazer o dia inteiro, né? Vai lá comer café da manhã, faz exercício, vai lá. Não, vamos passear na cidade pequena, conhecer um pouco da região, mas vai ser uma semana disso. E depois o inverso. Tem todos os bacurenses, os nordestinos, lá no hotel, e a gente vai lá, no meio do deserto. Né? Até a língua de filme mudou. Literalmente é um filme bem nordestino em português e de repente todo mundo tem que falar inglês. É um filme de ação, é um filme completamente diferente. Daí o ponto é, no fim do dia, todo mundo voltou. Né? Todo mundo voltou e ficavam juntos lá no hotel. Daí o Kleber e Juliano tava qualquer outra pessoa lá no hotel. Não, até eles são bem agradáveis e bem gente boa. E você pode falar com eles, não importa a seu nível do conhecimento da cinema, do filme, do arte. Elas são pessoas reais. E isso é legal. Não,
quanto a gente liga para os símbolos e tudo dentro do filme, na verdade é uma questão de um pouco de separação. Eu não sei o motivo antes dele. Dá para dizer assim: primeira coisa é gravando no locação, no lugar, é sempre uma corrida. Você sempre tem muito para fazer e pouco tempo para fazer. Daí pode ser uma questão de não ter tempo para explicar tudo para cada pessoa. Por que estamos fazendo isso? Como vai ser? Também ator é insuportável. É uma criatura insuportável do que se você fala para ator, nesse filme eu quero mostrar a importância do café. A gente vai encontrar café, exagerar tomando café. É terrível. Melhor não fala. Melhor não fala. Só fala, toma café e cala a boca. Então, eu estava comentando para Rodrigo, antes a gente começou, a questão para a gente dos gringos, e usávamos microfones, né, os ouvidos, e fala sobre o jogo e os pontos do jogo. Daí, o primeiro dia, quando a gente começou gravando essa cena da mesa e falando sobre os pontos, todo mundo absolutamente pulava em cima do Kleber. E o que é essa coisa do ponto? O que é? É dinheiro? Com quem estamos falando? É um programa de reality TV? É uma coisa? Estamos falando... o que é? E, enfim, a gente estava pressando, e ele falou, gente, é melhor a gente não definir esse ponto. É melhor, não vamos falar isso. Né? Vamos ficar indefinida, porque a questão... E a gente falava, ok, tá tudo bem, não tem tempo, mas depois, assistindo o filme, pela primeira vez lá em Cannes, era óbvio a ideia, ok, a agenda do invasor nunca é bem claro. A pessoa que está explorando uma cultura não entra e fala, estou fazendo isso por conta disso, isso. E isso foi uma parte essencial para mim, pela história. A gente não sabe exatamente o que esses caras estão fazendo lá. Não importa a agenda deles. O que importa é as ações deles. E o valor eles estão colocando ou não colocando do povo mesmo, né? E, enfim, o último ponto, sim, a primeira 45 minutos, a gente não tem ideia o que está acontecendo. E em Cannes foi a primeira vez que a grande maioria da gente, o elenco de 40 tal pessoas, vi o filme. Daí ficamos lá assistindo nesse grande palais do festival e pelo primeiro 45 minutos ou até 50 minutos estava silêncio. Silêncio. E como ator você vai pensando, poxa, elas não entenderam. Elas não estão gostando. Nossa, estamos morrendo agora, estou morrendo. E de repente chegou o momento que eu não quero dar spoilers, mas o momento com a cabeça, vamos dizer isso, né? E de repente, não sei se vocês tiveram essa experiência, mas o teatro em Cannes, de pessoas bem vestidas, o teatro, o cinema, desculpa, positivamente, a plateia explodiu. Positivamente explodiu. Estava gritando, estava batendo palmas. Uma reação meio selvagem, mas meio visceral. E estava um alívio, tipo, ok, eles entenderam. Eles não estão perdidos, eles estão prestando atenção. Né? Daí é isso. Em caso dos símbolos, até agora tem algumas coisas que eu não sei. Né? Eu sempre volto à cena onde pacote está, o Tomás está saindo de o seu Carlos e a câmera se mexe e lá tem um dente de um tubarão. Lá, eu não tenho ideia nenhuma da significância disso. Nenhuma. Significa alguma coisa. Não tem nada de imagem lá, mas eu não tenho ideia nenhuma. O que a dente de tubarão está fazendo no meio do sertão, não sei. Mas está lá. Obrigado, Olha Brian. só, isso podia até a gente pensar, hein?
Primeiro que tem, claro, quando você falou que eles são cinéfilos, né, e eles são mesmos, talvez, assim, uma lembrança do filme Tubarão, né, como gênero. Pode ser, pode ser. Mas também, agora até me passou pela cabeça, né, essa coisa do sertão virar mar, do mar virar sertão, né, essas profecias, enfim, que são muito fortes, né, e que tem uma dimensão política toda, de Canudos, enfim, sei lá, e sem contar também que o Tubarão e o Recife tem muito a ver, né, as praias do Recife... Exatamente, pode ser também, né, só uma piscadinha para Recife, não sei, mas dá para dizer, não, a gente não sempre estava informada da significância das coisas, para vários motivos, e eu concordo completamente, mas não tem nada lá por acidente. Dá para dizer, não é nada lá acidentalmente. É tudo não é tudo planejado e tudo foi planejado desde o começo. Dá para dizer isso com confiança 100%. Muito bom. Professora Vera, professora Kátia. Kátia vai falar? Ó, posso falar depois de você, não estou ouvindo. Não, hoje eu estou só escutando, eu só queria dizer que eu sou uma fã do filme, assisti mais de uma vez também, legal. Mas não tenho nenhuma colocação mais para fazer no momento. Então, eu gostei muito do filme também, me impactou demais, eu assisti aqui no Cine Passeio, ainda era possível sair de casa para ir à sala de cinema, e eu assisti com um amigo que vive em Nova York há quase 30 anos. Ele é um gringo nos Estados Unidos. E nós saímos do filme praticamente. Eram tantas coisas para pensar e falar que, ao contrário, provocou o efeito contrário, nos tornou silenciosos, né? Demorou uns 2 dias para processar o filme e para poder falar sobre o filme. E depois, assistindo novamente e lendo sobre o filme, conversando sobre o filme, Brian, a gente encontra lá, como o André já disse, você já disse, o Rodrigo também, uma série de referências, não só a outros filmes, mas referências culturais vindas das artes plásticas, da música, que nem sempre estão na cabeça do diretor e dos atores, mas, enfim, quando você interpreta uma obra de arte como um filme, você também coloca as suas expectativas, intenções, as suas referências. Mas me chama muito a atenção a narrativa do sertão, que está num dos maiores clássicos da literatura brasileira, que é o Grande Sertão Veredas, do Guimarães Rosa. Que nessa obra, o Guimarães Rosa, também não vou dar nenhum spoiler aqui, para mim é o maior livro da literatura brasileira, mas ele diz que o sertão é um mundo. O personagem, não o escritor, né? O narrador diz, o sertão é um mundo. E no Bacurau nos dá essa impressão que o sertão é um mundo. Por todas as trocas que acontecem lá. Mas, por outro lado, então eu queria saber um pouco se, de maneira livre, de maneira completamente livre, se essas associações foram feitas em relação ao sertão, que quando vocês, personagens, atores, estavam atuando lá na rodagem do filme, como era essa relação com o sertão? O que
mais do que uma região, mais do que um regionalismo brasileiro, mais do que um lugar geográfico do Brasil. Eu queria saber o que vocês sentiram ali nesse lugar que pode ser muita coisa. E a outra curiosidade que eu tenho é sobre a parte da resistência, ou a ideia de resistência, isso que aparece demais no filme, né? Um tipo de resistência, num momento em que essa questão é muito sensível para nós aqui, né, no Brasil, a questão da resistência. E se quando vocês estavam rodando o filme, também essa foi uma sensação, uma intuição de que esse filme estava acontecendo como uma espécie de manifestação ao estado de coisas que, de uns tempos para cá, passou a acontecer no Brasil do ponto de vista, sobretudo, político e cultural. Então, era isso que eu queria ouvir de você. Obrigado. Eu vou te dar uma resposta no inverso. Até o seu segundo ponto, só porque ele me empatou, dá para lembrar que o Kleber e Juliano começou esse roteiro 10 anos atrás. Literalmente 10 anos atrás. Era um projeto, uma ideia que os dois tiveram, e eles começaram e estavam batendo esse projeto para uns 10 anos. Daí, a questão da resistência não é necessariamente um contraponto de a situação atual, bem corrente, além do fato da situação atual é uma manifestação, uma exageração de uma coisa, um elemento que ficava presente na cultura para um tempo. Essa questão, as condições agora são reflexo de problemas ou issues que já existiram em Brasil para séculos. Daí, a relevância do projeto, do filme, claro, não é para separar a relevância do filme, isso é coincidência da nossa situação atual, mas é para saber a coisa que já existiu para uns 10 anos. Eu acho que, especialmente lá no Nordeste, ainda tem, até a cidade onde a gente filmou, o próprio Bacurau, que é um distrito chamado Barra lá, uns 45 minutos ou 1 hora de uma estrada, de uma trilha de terra do Parelhas mesmo. Barra provavelmente tem, no máximo, 100 e poucos moradores, né? A estrada que você vê no filme, com as casas, um cara ao lado, é isso, é a cidade inteira. E essa cidade, até agora, não tem sanitação, tem seu próprio lidança com água, mas não tem sanitação da cidade. Não teve eletricidade. A cidade do Parelhas montou eletricidade principalmente para a produção do filme. Era um projeto que depois, aparentemente, do que eu ouvi, era uma questão que se a cidade vai manter o serviço de eletricidade para Barra, depois do filme saiu. Agora, estamos compartilhando lá no grupo, eles já acabaram de ganhar uma estrada de cimento, né, lá no meio da cidade. Isso aí. Ainda sem água, e a eletricidade acabar ficando, mas a questão é assim, ainda existe essa região e várias regiões que estavam nesse estado desde sempre. Daí a questão dessa dissatisfação, essa resistência contra um tratamento desigual ou tratamento insuficiente pelo
the powers that be, né? Os poderes que existem no governo, seja estadual, federal, cultural, social. Esse é um estado, essa não é situação novo no Nordeste, né? Nem uma situação que já virou bem diferente. Ficava aqui, estava assim nessa região aparentemente para muito tempo. Daí a questão de resistência é uma questão que está entrando todo o nosso vocabulário agora no país, mas já existiu lá nessa região para muito tempo, né? Para muito tempo. Seguindo eles, né? Eu não sou autoridade para falar nisso, mas estava em geral um vibe disso, né? Não era uma questão nova. E a segunda parte, o sertão é incrível, né? Como eu falei, quando a primeira vez eles chegaram lá, estava tudo cinza, tudo seca, e eles falaram deserto perfeito para fazer nossa Far West, né? Nossa Western. E, de repente, começa a chover. E tudo explodiu em verde. Estava tudo verde. De repente, do nada, nosso deserto, com nosso tema de falta de acesso de água, e está super chuvosa, com verde em todo lugar. Mas, enfim, eles falaram não era uma questão de mudar lugar, porque isso também era fácil, era um rosto de sertão. Isso também faz parte do sertão. Né? E essa ideia do sertão é mundo, é todas essas coisas. Daí, eu tive uma tradição pessoal, quando eu estava lá, eu fui toda tarde que eu estava lá no hotel, todo dia eu não estava gravando, eu fui correr, e estava uma lago chamado Boqueirão, perto. Eu dei uma corrida para Boqueirão toda tarde e voltava, e um dia bem cedo, o segundo ou terceiro dia estava lá, eu encontrei a Sônia, lá, a Sônia Braga estava lá ao lado do hotel, assistindo o pôr do sol. Aí a gente tive nossa costume pessoal entre nós dois. Todo dia eu fui correndo e quando eu volto a Sônia estava lá e a gente assistiu o pôr do sol. E até hoje a gente troca mensagem ao pôr do sol em Parelhas, o pôr do sol sobre o sertão era uma das coisas mais incríveis que eu visto, um show todo dia. Além disso, era interessante para ver o contraste de uma equipe trabalhando com todas as ferramentas do Hollywood, todos os equipamentos grandes no meio do deserto. Imagina a equivalência de você ou eu colocando o computer e tudo e lá e sentando lá no meio do areia com cactos, com a caatinga das plantas lá, é o meio ambiente mais hostil você pode imaginar, né? E eles fazendo o trabalho do filme no meio disso. Aí estivemos todo mundo no Mercy do sertão, né? Não era uma questão falsa, era de verdade. Foi vários dias que a chuva, os insetos e tudo estava, graças a Deus, nenhum serpente, o tempo inteiro estava lá, nenhuma cobra, que estava boa, mas realmente essas coisas foi preocupações legítimas de produção. Rodrigo, eu não quero monopolizar aqui, mas depois, se o Brian tiver tempo, eu queria que falasse um pouco sobre a figura do museu. Se o museu... Sim, verdade. Enfim, mas simples isso. Mas viu, Brian? Vamos escutar as demais, mas se você tiver um tempinho, eu queria escutar sobre essa figura do museu, das paredes do museu, como é que vocês viveram isso, qual foi a sensação de vocês? Mas é isso. Muito obrigado. Muito obrigado. Como o André observou, né, o Kleber não gosta de falar muito sobre essas coisas. O Kleber e Juliano, eles ficaram mais ou menos reservados, né? Mas o Kleber comentou uma vez, é tão simples, a questão do museu, 2 vezes no filme,
alguém oferecer para um estrangeiro, uma pessoa que entra na primeira vez, os dois motoqueiros do sul do Brasil, né, o Antônio e Karine, os dois forasteiros, e a segunda vez como os gringos. 2 vezes durante o filme, alguém oferecer, olha, você quer visitar um museu? E a pessoa recusa. E se essas pessoas entraram no museu, talvez eles vão perceber todas essas coisas sobre caçangueira, ou situação, mas eles não perceberam o perigo, a realidade da situação, porque eles recusaram para ver a história da região. É isso aí, tem uma recurso, uma fonte de história, e pessoas recusaram de investigar para aprender sobre a história da região. Depois 2 vezes, é isso, né? Existe um museu, existe essa fonte, e a pessoa fala, não tenho interesse, não quero entrar. E se eles entraram, vai ser um filme completamente diferente, né? E tem uma parte, Brian, depois, mais adiante, antes de passar a palavra para as professoras também, deixa eu complementar, que mostra como que o Sul vê o Nordeste, né? Quando eles vão falar depois com os estrangeiros, e eles dizem, não, nós somos do Sul, uma região muito rica, bem diferente daqui. Né? Então, mostra-se a concepção que o Sul e o Sudeste do Brasil têm em relação ao restante do país, né? Também acho que isso ficou bem destacado no filme, mostra ali a visão que os brasileiros têm de si mesmos, né? Um certo preconceito regional. E, na verdade, tem uma verossemelhança lá também, né? Verossemelhança do questão da reação dos gringos também. Sou americano e eu sou muito orgulho de ser americano. Isso não significa eu apoio tudo que o país faz, nem o presidente que o país tem no momento e tudo, mas principalmente eu tenho orgulho do meu país, mas tem várias coisas culturais no país que a gente está percebendo nesse momento que não são muito legais, né? Que são problemas históricos para a gente. Essa questão de racismo, né? E eu tenho que dizer, tem muitas vezes eu fico falando com gente lá nos Estados Unidos, gente legal, gente educado. Agora você, cara, tá morando no Brasil. Sim, legal. E como é que tá seu espanhol? Tá boa, obrigado. Não, eles não falaram espanhol lá, né? É brasileiro, eles falaram Brazilian. Daí a ideia a reação dos gringos nessa coisa, eles falaram, poxa, mas vocês não são brancos. Infelizmente, eu tenho vergonha para admitir, essa é exatamente a percepção. Exatamente a percepção. Nem todo mundo e nem a maioria, mas existem pessoas que vai falar, até se você estava descendente europeu, com tom de pele assim e com loira com olhos azuis. Se você é brasileiro, você não é branco. É uma vergonha admitir isso, mas é também uma reflexão da cultura lá. Daí existe essa ideia. Eu acho que por isso essa cena está tão marcante com tanta gente, né? Porque a ideia, parte do país se considera diferente do outro, mas da percepção do estrangeiro, são todos iguais. São todos iguais. É uma verdade desconfortável, né? Very uncomfortable truth, nas duas direções, das duas culturas. Verdade. Professora Melina, professora Luísa. Bom, primeiro eu queria agradecer, foi super interessante te escutar, Brian. Bacurau é um filme que a mim causou muito incômodo, no bom sentido, é um filme que mexe muito, né, nos leva a muitas reflexões,
E como disse o professor André, é um filme para ver com certeza mais de uma vez. Em cada uma delas a gente vai colhendo diferentes percepções. Eu acho que, ainda que o diretor admita que ele não tinha, ou pelo menos não queira admitir explicitamente que ele não tinha uma mensagem, mesmo que ele tivesse uma mensagem, eu acho que não seria uma mensagem tão atual quanto, por exemplo, a motivação, né, entre essas vilões do filme, que é uma motivação racista, de quem gosta de armas e tem prazer de ver a morte nos outros. Eu acho que isso não seria tão atual, né? Mesmo que o diretor tivesse pensado, não seria tão também pertinente ao momento atual. E essa relação, especialmente, né, entre o Brasil e os gringos, aqueles que vêm de fora, né, e o que se espera daqui, ou, né, o que se pretende dentro dessa relação. Ontem à noite, quando eu li uma notícia, né, que apesar, por exemplo, do FDA ter desaprovado o uso da hidroxicloroquina nos Estados Unidos, eles vão continuar mandando a hidroxicloroquina aqui para o Brasil, né? Então, isso mostra né, a pertinência do filme, dessa relação e de como fazer. Eu tinha várias perguntas do filme que me inquietam, mas eu queria fazer, na verdade, uma pergunta sobre o lado real do filme, que é uma mensagem que aparece no final do filme da quantidade de empregos diretos e indiretos que o filme gerou. Porque isso tem muito a ver também, né, com... É um processo que, obviamente, não começa recentemente, mas especialmente no presente momento está muito aguçado, essa ideia de que o gasto com a cultura, em especial o gasto com o cinema, seria um gasto supérfluo, né, e que, enfim... E um desmonte, efetivamente, de toda a política que a gente tem, toda a política pública, né, de incentivo à cultura, ou pelo menos essa cultura crítica, né, e pensante. Então, o que eu queria lhe perguntar é que, como você viveu, enfim, né, esse momento do filme, que é um filme que tinha financiamento público, né, e que gerou esses 800 empregos. Você falou agora na sua fala anterior, né, que era uma localidade que não tinha energia elétrica, que a estrutura foi montada e que a questão era se ela ficaria para depois do filme. Então, eu queria, se você pudesse trabalhar um pouco com o legado, efetivamente, que o filme deixa, né, não só para a região, mas, óbvio, o legado da formação, né, de um pensamento crítico da cultura, de algo que reflete tanto a nossa própria existência. Isso sem dúvida, mas esse legado mais material, efetivamente, né, que mostra, ou pelo menos que pode nos mostrar que enfim, né, que é um dinheiro público muito, muito bem empregado, né, para o financiamento desses projetos. Obrigado. Eu acho que isso é verdade, né? Mais de 800 empregos foi gerado por isso. E, na verdade, dá para gerar mais renda para quando ele passa no cinema e tudo isso. A questão nisso questão maior, e qual é a responsabilidade, ou se existe responsabilidade de governo para apoiar, pelo menos financeiramente, para viabilizar obras culturais. Né? É um grande debate, uma grande questão, e é interessante porque uma das primeiras coisas que eu notava lá nos Estados Unidos, onde eu trabalhava, a indústria audiovisual, né, e primariamente uma indústria particular, privatizada. Se você quer fazer um filme, você vai em busca de recursos até um estúdio particular, né, um privatizado, ou até investidores, né? Existe dinheiro federal para as artes, mas é bem pouquíssimo. É bem pouquíssimo e normalmente é reservado para, tipo, teatro, essas artes que não geram muito dinheiro. Mas a questão do filme paga para si mesmo, né? Daí, criar uma paralela interessante porque aqui a grande maioria dos filmes são financiados parcialmente ou até totalmente com dinheiro público.
dinheiro estadual, esses editais estaduais ou federais, assim. E essa gera uma paralela interessante, né? O que é bom? Se o governo apoiar as artes, criar trabalho, ele cria trabalho e ele também cria esse patrimônio cultural do país. A questão negativa e a medida do controle que o governo tem. Se eles vão investir dinheiro público em qual projeto, qual obra. E a questão de assunto, de conteúdo, também bem relevante. Também é uma questão de qualidade, né? Uma das coisas nos filmes dos Estados Unidos, e quando você recebe o dinheiro, você tem que entrar a produção, porque você tem que ganhar esse dinheiro de novo para pagar os investidores. Com o Brasil, você começa fazendo filme com tudo pago. Tudo já está pago. Daí a questão de processo pode demorar, pode ter uma questão de qualidade, porque está todo mundo já pago. Daí gerar esse sentimento os artes não valem investimento, é supérfluo, porque eles não fazem nada. A gente investe dinheiro e não recebe de volta em todos os casos. O inverso, nos Estados Unidos, se você depende do dinheiro, você depende das vendas do filme para ganhar dinheiro, você acaba fazendo filmes comerciais, mais e mais comerciais. Você acaba com assuntos e questões bem superficiais só para vender ingressos. Daí é um debate. A questão é o papel do governo em apoio às artes. Mas, para seu ponto, falando só financeiramente, a indústria audiovisual é uma indústria. Ele gera empregos. Ele gera muito. Não é a questão, essa questão de... Tem várias pessoas e especialmente na questão de televisão e filme, né? Teatro, outras artes, não tem no mesmo plateia. Não tem, o público, às vezes, não tem o mesmo acesso e eles não geraram um retorno bem grande. Mas a questão do filme e televisão, que a gente viu, esses produtos, especialmente agora, nessa época de plataformas digitais, onde você pode vender uma coisa que vira sensação internacional, realmente eu acho uma questão muito relevante. Eu acho uma indústria como qualquer outra, de petróleo, de agricultura, que merece a atenção do governo. Né? E eu acho no caso do Bacurau, ele provou, vale a pena, porque o impacto que o filme fez internacionalmente só elevates a percepção global um aspecto cultural do Brasil. Assim, I hope that covers it. Obrigado, Brian. Professora Luísa, acho que professora Luísa, daí o André acho que podia fazer o fechamento, e a professora Luísa faz a pergunta, daí o professor André faz o fechamento, daí já podemos nos encaminhar para o final. Perfeito. Bom, queria agradecer a sua presença, Brian, o Rodrigo, que intermediou, que tornou possível. E eu queria ser breve, porque a minha questão tem muito a ver com o que a Vera falou, e você parcialmente já respondeu, então peço desculpa por isso. Mas eu queria pensar contigo um pouco a questão da temporalidade de uma obra, e de uma obra num contexto político tão instável. Porque você já respondeu, bom, esse roteiro começou a ser pensado há 10 anos. Pelo que eu vi, se tivesse certas informações na internet, foi gravado o filme em 2018, foi lançado em 2019. Então, tem uma temporalidade, mas que é normal em toda a obra. Então, quando você grava até o lançamento, tem um tempo e muitas coisas podem acontecer, mas no caso desse filme, parece que ficou muito mais agudo.
Então, além de falar dessas questões estruturais que já mencionou, falta de investimento, falta de valorização sobre as questões do país, a gente teve um processo eleitoral em 2018 que fragmentou muito a sociedade brasileira. Em 2019, o primeiro ano de uma ressaca que teve pós-eleitoral. E o filme está nesse processo. Então, o que eu queria te perguntar é se entre a gravação e depois o lançamento, que falou que foi no cinema, em Cannes, e a recepção que teve, se mudou para vocês também que fizeram esse filme, um pouco a percepção sobre, não o que ele fala exatamente, mas como se insere nesse contexto político tão conturbado. Porque apesar de ser um ano, mudou muita coisa, a situação ficou muito mais complexa, os ânimos se acirraram, e não é à toa que as pessoas sentiram uma certa catarse ao ver o filme, porque é uma potência diante de uma impotência de um país. Então, como que se deu essa questão da temporalidade desse fazer e depois ver a obra feita? É sempre uma... Com o filme é sempre uma questão de esse zeitgeist, né? A ideia a obra, enfim, acaba sendo muito maior do que as partes, né? Daí, em nossa experiência fazendo o filme, a gente estávamos bem animados, né? E como eu falei, até a própria gravação do filme foi fragmentado, porque tem muitas pessoas de elenco, muitas pessoas indo e vindo, e às vezes todos os bacurenses aqui, todos os gringos aqui, tem gente que você não conheceu até a segunda semana, terça semana, você estava lá. Então, ninguém, além dos diretores, eu acho, e o editor, teve ideia do projeto inteiro. Aí, o impacto para a gente era muito... A gente não sabia que estivemos fazendo esse filme, né? Um filme bom, um filme incrível, mas quando a gente viu, estivemos tipo, poxa, essa é legal, e de repente, toda a reação pública do filme é tão surpreendente para a gente como vocês, né? Eu posso falar o Silveiro, o Silveiro Pereira, que apresenta Lunga no filme. Nossa, o cara até hoje fala, não teve ideia do personagem vai virar um símbolo, uma referência cultural. Mesmo o próprio Tardelli Lima, que apresentou o Tony Jr., o político no filme. O cara doce demais, o cara é incrível. E ele fala, não, eu sempre sabia, eu não estou quoting him here, but ele fala coisas até o efeito, ele sempre sabia esse político assim, né? Político assim era uma imagem icônico, stereotype assim, mas, nossa, ele falou, ele não teve ideia, vai resonar com pessoas assim. Daí eu acho a questão do temporalidade, com certeza, aumentou o impacto do filme, né? Não, se essa foi por proposta, né, se os diretores teve em mente essa ideia, não vamos lançar nesse momento, pode ser, mas eu acho com certeza os eventos atuais aumentaram o impacto do filme e até deu uma nova significado, né, dos aspectos politicais do filme. Se esse filme foi feito 10 anos atrás, pode ser recebido de uma maneira tão diferente. Né? Tem filme interessante do gênero, filme interessante quase histórico, né? Mas a relevância tem todo impacto tem todo a ver com os eventos atuais. Eu acho que a temporalidade, por proposta ou não, faz um grande impacto do que o fenômeno cultural que ele virou. Obrigado, Brian. Obrigado, professora Luísa. Eu acho que a gente pode ir encaminhando para o final agora também, porque já passamos do nosso tempo, já estamos avançado. Vou passar a palavra para o professor André, que tinha mais uma última questão, professor André. Isso, muito brevemente. Acho que dá tempo. Tá. Assim, você como uma pessoa que tem
uma formação acadêmica, que tem um estudo, enfim, sobre estética, não é? Como é que você, tendo visto o filme, então, já com o produto acabado lá em Cannes e outras vezes, como é que você, o que você diz, né, como não simplesmente como ator, mas também como alguém que reflete academicamente sobre questões estéticas? O que te parece, o que você diria sobre esses dois personagens tão enigmáticos, né, do Lunga e do Michael? Porque são personagens, assim, muito em que a corporalidade, sobretudo no caso do Lunga, e aquele olhar parado do Michael, que você não discerne, você não entende quais são as emoções que estão acontecendo ali, ele parece que está com tudo sob controle. O que te inspira, né, o que você pode dizer desses dois personagens? Qual a tua maneira de entender esses dois personagens, que são os contrapontos, né, e que são enigmáticos? Uhum. Eu acho a questão do Michael, o Udo, ator, ele é pessoa enigmático, né? Ele é um amor, ele é realmente gente boa e mesma forma super approachable, ele é super gentle, né? O cara é a coisa mais longe do perigoso ou assustador, mas ele tem essa qualidade dentro dele, né? Um dia por dia ele até é meio, eu não quero dizer ele é bobo, ele não é bobo, ele é super inteligente, mas ele não tem uma autoconsciência, ele não é super composto, ele é bem relaxado, ele fala qualquer coisa, mas ele tem essa coisa, não? O câmera gosta dele, ele tem essa presença enigmática na frente da câmera. E na questão do Michael, eu acho foi várias qualidades que uma das coisas que eu gostei muito sobre o trabalho do Kleber e Juliano, eles não, na minha opinião, eles não exploraram as características de pessoa, mas também eles não têm medo de mostrar, de pôr para fora, né? Daí a ideia do Udo sendo alemão, né? Essa parte baseada o Michael falando, eu sou mais americano do que você, eu passei os últimos 40 anos. Isso é basicamente a história do Udo. Udo também. Udo mora em Palm Springs, Califórnia. Ele é ator americano. Eu acho que é cidadão americano, tecnicamente. Ele passa sua vida quase, essa última metade da sua vida nos Estados Unidos, tá? Mas ele ainda tem conexões, ligações para alemão. Ele é professor lá, ele tem muitas conexões lá. Daí, o Kleber e Juliano não estão com medo para usar a nossa imagem, nossa ideia do alemão, do ariano, né? Esse cara bem de olho azul, do complexão pálido, que é super, a ideia organizado, super preciso, um pouco frio em nossa percepção. Eles não têm medo para usar isso. E mesma forma para incorporar a ideia do Lunga sendo um caçungueiro transvestite. Essa ideia, eles abraçaram esse característico e não foi para explorar, não foi uma coisa, vamos ter um caçungueira transvestite, talvez ele é gay, talvez não, a gente não sabe, né? Mas a ideia é, mas não era uma questão de vamos fazer sensação com isso. Mas a ideia, se o cara, na minha opinião, na minha percepção, se o cara é rebelde, por que não incorporar essa essência no personagem mesmo? Ele é rebelde, não só um lado contra o outro, nas questões de cultural, mas também na sua própria cultural, porque ele tem que ser caçungueira tradicional, porque não quebra essa forma também. Daí eu acho interessante porque essas duas personagens, um do Michael representa estrutura e estabelecimento.
Total. A ideia tem padrão. Enfim, enfim, a última fala do Michael lá no filme, "This is only the beginning", um jeito de dar uma olhada disso aí até o fim. O cara, para todo o que a gente saber, ele vai morrer, né? Aparentemente ele vai morrer, mas ele ainda não lançou, ele ainda não soltou o controle da situação. Ele ainda não soltou essa estrutura. Ele não está implorando, ele não está chorando, não. Ainda estou em controle. Vocês não sabem o que está acontecendo. As duas últimas frases, ele fala, a gente matou muito mais pessoas do que vocês conhecem, e isso é só o começo. Daí ainda existe, não. A gente ainda estamos em controle. Até indo para um buraco no chão, desculpa, spoilers, indo para buraco no chão, sem armas, para ser enterrado ao vivo, não, a gente ainda estamos em controle. Né? E alonga o inverso. Né? Uma das falas mais, eu acho, mais importante, e o vilarejo inteiro gravando as cabeças decapitadas dos gringos. Desculpa, guys, I'm just spoiling the whole thing here, okay? If you haven't seen the film, my bad. Mas eles estão gravando essas cabeças decapitadas, né, cortados, e alguém pergunta para outra, você acha que Lunga exagerou? E o cara fala, não, é isso, né? Essa Lunga é completamente sem estrutura, sem, tipo, ok, ele vai na contra, é como o cara fala, eu não lembro exatamente o line do Wilson, mas às vezes um cara é melhor conhecido ou é mais útil para o mal que ele pode fazer do que para o bem. Alguma coisa assim, desculpa. Mas é uma coisa assim, a coisa brilhante da Lunga, ele é completamente afora do padrão. E é isso que faz ele efetivo na situação. Ele não sabe o lugar dele como povão. Ele não sabe, ele não segue as normas de vestido, de até a própria, que menino, que roupa é isso? Né? Ele não segue as regras do seu própria comunidade. Daí ele é o personagem ideal para tomar controle da situação. Enfim, eu acho é isso. Muito obrigado, Brian. Olha, foi uma satisfação recebê-lo aqui, foi muito bom. Eu acho que nós ficamos ainda... Eu tenho muitas perguntas, mas não vai dar tempo nesse espaço. Eu gostaria de deixar aqui meus agradecimentos e também deixar, digamos, uma porta aberta para um evento presencial para, né, quando acabar toda a situação, a gente discutir pessoalmente sobre o filme, Brian. Com certeza vai fazer um sucesso entre os nossos alunos e os alunos do professor André, fazer um grande sucesso aí para algo que vai ecoar por muito tempo. Esse filme eu vou assistir mais uma vez e vou refletir de novo sobre muito do que você disse e muitas das perguntas que surgiram aí. Eu agradeço bastante e em nome do nosso centro de estudos, e vamos manter contato para a próxima vez. Espero que presencialmente, né, Brian? Não, muito obrigado a vocês pelo convite e, de novo, pela paciência com o meu português meio fraco. Online é meio difícil de comunicar, mas eu acho que presencialmente pode ser pior ainda. Daí vamos em frente com essa ideia. Mas os americanos que nós conhecemos também têm muita paciência conosco lá quando a gente vai para os Estados Unidos. Não se preocupe com isso. Tudo Professora Kátia levantou a mão, professor? Levantei, Rodrigo. Eu queria agradecer mais uma vez ao Brian. Foi excelente essa oportunidade, ouvi-lo falar sobre o filme. Aliás, ouvi-los falar sobre o filme é sempre uma maneira, falar sobre cinema é sempre uma excelente maneira de começar o dia. Ainda mais quando a gente começa o dia lendo o jornal, então é preciso que venha algo depois que anime um pouco. E eu só queria aproveitar de novo, né, a oportunidade para convidá-los hoje às 18 horas, no nosso webinar de Teoria do Direito em Tempos de Crise, onde contaremos com o professor Scott Shapiro, da Yale Law School,
falando sobre Cyber War, a Short Guide to the Perplexed. Então, obrigada, um bom dia a todos e todas. Brian, muito obrigado. Obrigado a vocês, tá? Um bom dia, até a próxima. Muito obrigado. Vamos Até a manter próxima. contato. Tchau, tchau. Obrigada.